que é o filme do Jair Bolsonaro, e a gente vai para Brasília porque ela tem informações sobre isso. Rafaela, parece que tem um filme na vida real e um filme que é filme mesmo, né? Agora vamos para esse filme. Conta pra gente. Bem-vinda, bom dia. Oi, Fernando, sempre um prazer participar do Morning Show. Um bom dia para você, para todo o seu sofá e toda a sua audiência. Na verdade, eu não direi nenhum filme, eu diria uma novela, né? Porque realmente toda hora esse tema abre, se desdobra, né? Como um origami e traz aí um fato novo. E o fato agora é que Lindbergh Farias quer que a corte apure possíveis conexões entre recursos públicos, emendas parlamentares e o financiamento do filme que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa petição foi encaminhada ao ministro Flávio Dino, dentro de uma ação que discute a transparência e o rastreamento de emendas parlamentares. E nesse documento, o parlamentar cita uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que apura suspeitas de irregularidades em um contrato de mais de 100 milhões de reais para instalação de internet gratuita na capital paulista. E segundo essas apurações, existem indícios de uma possível confusão patrimonial entre uma organização social envolvida no contrato e empresas ligadas à produção do filme. E a tese apresentada é que parte dos recursos que passaram por esse ecossistema de entidades, digamos assim, possa ter sido desviada de sua finalidade original, que precisaria ser esclarecido pelas autoridades. O pedido também menciona uma emenda parlamentar destinada à mesma organização e questiona a execução de um projeto educacional que teria recebido recursos públicos. Além da apuração no Brasil, como você citou no início, Lindbergh também defende o compartilhamento dessas informações com órgãos internacionais para identificar a origem e o destino de valores que teriam sido movimentados no exterior durante a produção da obra. Entre os pedidos estão o acionamento da Procuradoria-Geral da República, do COAF, da Receita Federal e do Banco Central para rastrear aí eventuais transferências financeiras e identificar quem efetivamente financiou o projeto cinematográfico. Até o momento, só para constar, não há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a abertura dessa nova investigação. O que existe, por enquanto, é a solicitação formal para que esses fatos passem a ser analisados no âmbito das apurações que já estão em andamento. Então, agora caberá à Corte e aos órgãos de controle avaliar se há elementos suficientes para o aprofundamento dessas investigações. Volto com você, Fernando. Valeu, Rafa, muito obrigado. A gente segue por aqui. Falando e repercutindo isso aí. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Então, gente, porque daqui a pouco a gente vai falar, o prefeito Ricardo Nunes negou todas essas irregularidades, mas essa história, ela é no mínimo curiosa, porque a proprietária, que é proprietária da produtora do filme, é dona também de uma ONG que trabalha com algumas ações de internet gratuita, Wi-Fi gratuito na periferia de São Paulo. Só um detalhe antes da gente seguir, é muito interessante esse posicionamento do deputado Lindbergh, mas ele é oposto ao posicionamento que ele tinha na Operação Lava Jato, quando falava-se em cooperação internacional para as investigações. E esse é o maior problema do Brasil. O problema do Brasil é que quando a investigação não é do meu lado, eu chamo de fundamental. Quando é do meu lado, eu chamo de perseguição, eu chamo de atentado, eu falo que são os Estados Unidos querendo intervir. Em muitos momentos, pessoas como o próprio Lindbergh acusaram as cooperações internacionais, não só com os Estados Unidos, mas com países da Europa, Inglaterra, da Operação Lava Jato, como entreguismo, que estavam querendo desmantelar a boa reputação do Brasil. Não, é investigar. E nesse caso tem que ter investigação, tem que ter cooperação internacional, sim, e tem que ter a devida investigação. Mas que o Lindbergh, a partir de aqui, passe a defender isso sempre, não só quando é contra aqueles que ele não é aliado. Muito bem, então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você vê que nessas horas a gente fica caladinho, né? Voltamos para a rede de rádios, depois da Jess ter dito aqui algumas coisas a respeito da cooperação, possível cooperação internacional quanto ao filme Dark Horse. Tem que investigar. Como o Lindbergh escolhe a hora que ele é a favor, ele é contra. Mas tem que investigar mesmo o filme. Eu acho curioso que o filme
pelo jeito, né, pela lógica da imprensa, recebeu várias frentes de dinheiro. Se você for somar todo o dinheiro, e se isso realmente foi pro filme, é um filme aí que deve passar do R$500 bilhão, né? Somar todas as, todas as fontes lá. Não, tem dinheiro, cento e pouco do Vorcaro, 100 da prefeitura. Mas vamos falar só, se somar tudo, vamos dá uma por quantidade partes, só grande. pra gente entender, porque essa é uma questão tão complicada que daqui a pouco a gente vai para Paris para ouvir o nosso JT, que é um grande fã do filme. O nosso amargo bolo de rolo pernambucano. Será que ele volta? Eu acho que hoje ele é Ele tá em Paris, legal. porque, gente, é difícil entender como é que uma ONG que trabalha com Wi-Fi gratuito na periferia de São Paulo é dona também da produtora do filme que custou mais caro na história do cinema brasileiro. Renan, me conta. Vamos lá, vai. Interesses secundários. Essa ONG é claramente uma ONG de maracutaia. Imagina o KNAI dessa ONG. É uma ONG que trabalha com conhecimento e saber e trabalha com instalação de pontos de Wi-Fi. Só para entender, ela cobrou mais de R$1.000 por cada ponto, sendo que a Prodan, que é uma empresa pública aqui, que já não deve ser a coisa mais eficiente do mundo, cobra R$230 para fazer cada um desses pontos. Por que a Prefeitura de São Paulo fechou o contrato com uma ONG? Eu ia fazer essa pergunta. Por que a Prefeitura fechou, né? Que não é especialista na área, mas que isso aqui é importante. Não é especialista na área. Você vai lá, vou contratar uma ONG para fazer uma instalação. Eventos antes. Eventos, filmes, ela faz qualquer coisa. Ela tem um KNAI completo para pegar coisa pública. Aí eles vão... São empresas diferentes, a ONG e a Go Up. Mas é o mesmo grupo. A gente tá falando do mesmo grupo econômico. A mesma sócia proprietária. Mas o problema. Eu preciso chamar a fala aqui, mas a questão do grupo econômico. Porque é muito curioso, então, que a mesma dona da empresa... O contrato é de... É lógico. E todos os contratos das empresas dela são com agentes políticos ligados ao grupo político dela. 156 milhões, né? Vamos ouvir o que disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que acabou sendo envolvido nisso também, já que a ONG presta serviços, né, para a prefeitura. E também presta serviço ao filme, ao maior orçamento da história do cinema brasileiro, alvo de suspeitas de desvios de recursos públicos. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui. Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se a questão é política, se por acaso for uma questão política. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter outro tipo de apuração. Aí é uma conotação, se por acaso tem, aí é uma conotação política partidária. Não, lógico que não. Então o problema é o filme. Não, então tá ótimo. Eu tô recebendo aqui de uma imprensa que eu respeito uma preocupação com o filme do Bolsonaro. Do Lula não tem preocupação? Bom, aí que tá o negócio, que misturou tudo, de Deus, gente. cara. Virou um balaio de gato, quiprocó. E o Lula? Um sururu, fala, Renan. Patético, resposta patética. Assim, não é uma resposta séria. Aliás, eu fico assustado como esses caras se tornam prefeitos. O Flávio quer ser presidente, não consegue fazer uma coletiva de imprensa. Tem mais gente falando, porque não foi o único a falar sobre isso, não. Tem gente dizendo que é uma perseguição. Pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro visitou o Mercado Central lá de BH. Bom também, muito bom. Sobre a operação que mirou o filme da ONG, também da produtora do filme. Ele disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que não quer acreditar que eles estão sendo vítimas, mais uma vez, de uma pescaria probatória, de uma perseguição. Disse assim Flávio Bolsonaro. Entendeu, Renan? Não entendeu. Vou falar de novo. Por que não entendi? Eu não consigo terminar um faz... raciocínio, você sempre me interrompe. Mas não faz... Magoou. Você tá no sofá, meu amigo. Hoje é o sofá das interrupções. Uma pergunta, enfim. Essa aqui o sofá é quente. É pinga-pinga. Mas tem que ser rápido, né? Fazer. Primeiro que aí não falou mais nada. Vai fazer. Vou fazer uma greve de silêncio aqui. Você não consegue. Posso falar? É melhor fazer greve de silêncio do que dessas coletivas que o Flávio... Essas pessoas deveriam fazer uma greve de silêncio que talvez fosse melhor para suas respectivas campanhas. De jazz, né? Porque a do Flávio, pelo amor de Deus. Sem horário. A do Ricardo Nunes, deixa aliviar público para falar isso. Porque o negócio é correndo. Por exemplo, agora nós temos que ir para Paris. A gente estava em São Paulo, vamos para Paris. Vamos lá. Rolou. Você não conseguiu entender, você que está acompanhando a gente, não conseguiu entender como que uma produtora, assim como disse o Renan, que trabalha com ações sociais e educativas na periferia de São Paulo, consegue também ter uma produtora para
fazer o orçamento e produzir o filme mais caro da história do cinema brasileiro. Viva o cinema nacional. E do cinema. E ainda Gente, instala o Wi-Fi. como é que a gente pode... Vamos perguntar a um cineasta que está lá em Paris, antenado com tudo, uma cara de revolucionário, Paris, macho de maio de direita. 68, olha lá. Aquilo ali está pronto Ele para... virou francês, eu acho já. Eu acho que ele... vai Vamos, dar Josias. bonjour. Explica pra gente. Desenha com as palavras, como você sempre faz. Vamos lá. Já tomou banho? Vamos lá. Conta pra gente. Bem-vindo ao Morning Show. Filiou, pessoal. Olá, gente. Aí, Josias. Eu não tô Travou, escutando vocês. você falou que ele se filiou, ele tá pensando aqui com... Ele não está ouvindo a gente? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Vamos lá. Bom, Josias, mas o Josias seria uma explicação interessante. Eu posso reproduzir a fala dele? Pois não. O Josias, há 6 meses, critica o deputado federal Mário Frias. Ele aponta possíveis irregularidades na gestão aí do Mário Frias. Ele fala que o Mário Frias é o maior inimigo do Flávio Bolsonaro e que esse filme seria um escândalo. Ora elas, parece que o Josias acertou sobre o risco de imagem que esse filme está oferecendo. Ele diz que todo mundo que se vincula ao Mário Frias entra se numa dá mal. fria. Ele tem até uma poesia sobre isso. E ele está constantemente falando sobre a necessidade de investigação em relação a esse caso. E é necessária essa investigação, é necessário transparência. Transparência é um recurso que todo mundo que está na vida pública precisa utilizar para esclarecer devidas dúvidas. Agora, tem um outro ponto dentro disso que é a diferença de funções, né? Nós temos aqui a empresa, a Go Up, e nós temos a ONG. A ONG, ela era focada em eventos religiosos, confraternizações, fazia ali seu trabalho como uma organização do terceiro setor. E a partir disso, em dado momento, ela fez uma nova abordagem, que é o oferecimento de Wi-Fi, tecnologia, para 5 mil pontos da cidade de São Paulo. 3,2 mil já foram entregues, mas uma parcela considerável aí ainda não foi entregue. E mais uma vez, é muito estranho, talvez a palavra seja essa, que se tratando de uma licitação, uma empresa que nunca fez um serviço consiga vencer essa licitação. Exatamente. A questão da capacidade técnica, não só para fazer o Wi-Fi, mas para fazer o filme. Imagina o tamanho da cidade de São Paulo. Você vai contratar uma empresa que nunca prestou aquele serviço. Me parece assim, nossa... Fora pequeno os custos, né? Já receberam 26 milhões de reais. A empresa pública que faz o Wi-Fi. Oi? Os custos que essa empresa está cobrando para a instalação dos pontos é pelo menos 5, 6 vezes maior do que o custo que a empresa pública cobra para eu fazer não o quero Wi-Fi. empresa pública, sai dessa. Vamos lá para Paris. Existe a empresa pública que faz o Wi-Fi. Paris. Olha lá o nosso Mas independente disso, isso só deixa tudo mais grave. A Prodan é um cabidão. A Prodan conseguir fazer para um preço menor, mostra, obviamente, que isso é um contrato superfaturado com uma ONG. É óbvio que é isso. O nosso Maio 68 está ali pronto para falar conosco. Vamos lá, Josias. Explica pra gente, desenha com as palavras, nosso amargo bolo de rolo doce pernambucano JT. Vai lá. Pois é, então, essa história está se complicando cada vez mais e toda hora surge um novo elemento. Então, o primeiro foi as denúncias de que havia sido usadas emendas parlamentares para fazer o filme. Então tem valores milionários aí repassados para a produtora do filme, a própria produtora do filme, que é a Karina Gama. Depois veio a história de que esses pontos da internet foram usados, na verdade, para financiar o filme, o que é a hipótese do ministro Dino, né? Depois se soube que o Vorcaro financiou o filme com um valor astronômico, um valor completamente fora da realidade do cinema brasileiro e mundial também, porque eu nunca soube de um investidor só colocar 61 milhões no filme ou 120 milhões como era o objetivo total. E aí vem também, a coisa está se complicando cada vez mais, porque, observe, o Mário Frias disse que ia prestar contas do filme, dos 61 milhões usados na semana seguinte. E ele não fez isso até agora. Mário Frias não voltou da sua viagem, que também é uma viagem controversa, num contexto bem perigoso. Ele foi acusado também de rachadinha
Então, com os comprovantes todos colocados aí no G1, com as matérias, um material farto e com bastante provas, né? Olha, evidentemente que todo mundo tem direito de ampla defesa, de se defender na justiça, e todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Agora, quando as irregularidades se avolumam dessa forma, a coisa começa a ficar complicada. E agora surgiu também a história de que pagamentos foram feitos para livros didáticos que não foram entregues, né? E o filme foi feito por uma produtora que não tem experiência, como o Fernando falou agora há pouco. Então, por que existe a questão das notas para uma produtora na Ancine? Por exemplo, você tem um longa-metragem, você pode captar até 3 milhões. Você tem 2, pode captar até 10. Aí vai subindo a nota. Por quê? Para administrar um valor dessa monta, desse tamanho, é preciso ter uma grande experiência, uma expertise que essa produtora não tem. Então, olha só, é um escândalo muito grande. São muitas coisas que estão afetando diretamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. E ele ainda está tentando defender. E aí, a gente vê como é que esse filme vai sair nesse contexto. Também tem isso, como é que o filme vai sair? E se sair, como é que o dinheiro volta para onde? Porque é dinheiro de corrupção. Olha só que história complicadíssima. Eu nunca vi um problema tão grande para um filme brasileiro. E eu digo brasileiro porque a produção é brasileira. Estão dizendo que é filme de Hollywood. Que Hollywood nada. Hollywood tem nada a ver com isso. Hollywood são os grandes estúdios. É uma produção brasileira, produtores brasileiros, roteirista brasileiro. A única coisa que não é brasileira é o diretor e os atores. Muito bem. Tá aí, então, Josias Teófilo, direto de Paris. Falou e disse. Muito obrigado, Josias. Estamos esperando aqui na volta, hein? Nosso sofá te aguarda. Valeu. Grande abraço. Valeu. Muito bem. Seguimos aí. O manager. Hollywood o quê, hein? Muito bom. Gente, bom, o que dizer? Parece, né, no início, quando o filme ainda estava para ser lançado, Renan, que ele seria lançado faltando quase uma semana ou 10 dias para a eleição. Seria algo muito pontual. Você acha que ainda esse efeito pode... Você acha que o filme pode ajudar o Flávio? Não. Eu também não acho que esse desvio de dinheiro foi para pagar o filme. Assim, não é que eu vou concordar com a argumentação do Nunes. O desvio do dinheiro dessa ONG claramente estava superfaturando um contrato para instalação de pontos. Ele foi para várias coisas. Provavelmente para abastecer um cofre de um grupo de pessoas, provavelmente ligadas à família Bolsonaro, possivelmente para fazer caixa 2 para a campanha e talvez para alimentar alguma coisa o filme. O filme é um filme B. Tava o Josias aqui, o Josias é diretor, mas todo mundo que conhece um pouquinho da área sabe. Esse é um filme B, esse não é um filme de Hollywood, esse é um filme feito com um ator B, que é o Jim Caviezel, com o diretor C, que nem sei o nome do cara direito, e filme com motivação política meio tosca, um filme pra internet. Esse não é um filme de 100 milhões de reais, de 150 milhões de reais. Naturalmente, o dinheiro que provavelmente foi desviado da Prefeitura de São Paulo não foi para tocar o filme. Ele foi para tocar qualquer outra coisa. Tanto que começaram a rastrear o dinheiro que supostamente foi pro filme do Vorcaro, ele foi cair aonde? Foi cair numa casa lá na cidade que tá o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que assim, ninguém é otário, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Mas... Assim, eu vou ter uma discordância pra supostamente caixa 2 de campanha, eu acho que é improvável, porque eles mandaram dinheiro pra fora. Eu acho que aí, mandando dinheiro pra fora, fica difícil eles lavarem e trazerem pro Brasil, ainda mais neste momento com o governo em exercício. Hoje em dia, você repatriar dinheiro pra caixa 2 é fácil, quero ver se eles é a coisa mais fácil. Infelizmente, é a coisa mais fácil. Uma concordância aqui é... Por que essa produtora chama GUP? Que na pronúncia fica praticamente golpe. Assim, eles têm uma tendência a errar no material que eles oferecem, que é gigante. Então, respondendo sua pergunta de... Go up. Fica estranho, golpe. Go up. Não, esse é o menor dos problemas. Não, mas tudo parece que é uma narrativa. Parece que o Mário Frias, ele quer realmente criar um desconforto, atrapalhar. É incrível como ele está sendo o maior ruído da campanha de quem ele é aliado. E aí, quando a gente olha para essa situação toda, o filme vai ajudar? O filme, ele tem potencial de ajudar? Sinceramente, pelo que a gente tem visto do trailer, eu acredito que não, mas eu vou além. Uma das maiores argumentações desse filme de defesa foi que Daniel Vorcaro não seria um mero patrocinador, que seria um investimento que ele fez. É complicado você chamar as pessoas a ir ao cinema para futuramente gerar resultado financeiro positivo para alguém como Daniel Vorcaro, que roubou
a população brasileira, que desviou recursos, que causou um prejuízo bilionário aos cofres de vários estados aí nas previdências. Então, esse filme, eu acho que ele foi o maior problema até agora da campanha de Flávio Bolsonaro. Eu tenho dificuldade de imaginar que ele vai converter as pessoas ou gerar uma comoção, apesar de mostrar um momento de violência política horroroso, que foi o momento ali da facada. Jess, a gente tem aqui um personagem dessa corrida presidencial aqui no sofá. Temos a honra de receber o Renan aqui mais uma vez, hoje como comentarista, mais como comentarista do que como um corredor dessa disputa. Mas eu queria muito sua opinião para discutir com a gente esse momento que a gente vive. Já discutimos em outros momentos, Renan, sobre o quanto a história do filme abalaria a campanha. Depois, agora, as organizações criminosas como organizações terroristas. Você acha que o eleitor está percebendo tudo isso? Isso fura a bolha da eleição? Isso mexe com as pesquisas? A gente já viu alguma movimentação interessante, até mesmo favorável a você também. Não, tudo isso aí é favorável a mim, porque eu não estou em nenhum desses escândalos. Então, na prática, isso é bom pra mim. É aquela coisa, você faz um investimento quando você não se envolve com vagabundo. O nosso querido Flávio Bolsonaro, ele pediu, né, todo mundo sabia, só um ponto. Aquele papo de que eu não sabia que o Vorcaro envolvido com isso, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Vorcaro estava fazendo as festas que ele fazia, comprando as autoridades que ele comprava, fazendo negócio com as pessoas que ele fazia. Brasília inteira sabia. Mas naquela época todo mundo queria ir para essa festa. Que época? Estou falando de 2025. Assim, era agora. A relação do Flávio com o Vorcaro foi agora, foi ontem. O Banco Master já estava sendo investigado. O esquema de tentativa de compra via o BRB já tinha rolado em 2025. Todo mundo em Brasília sabia. O melhor amigo do Flávio, um dos melhores amigos do Flávio em Brasília, era o presidente do BRB, que tentou fazer o cambalacho pro Vorcaro. Mas, então, óbvio que isso... O próprio Zema falou, eu moro na cidade do Vorcaro, eu nunca encontrei com ele. Mas não duvido, o Zema é meio pamonha mesmo. O Zema é meio fora da realidade. Né? O Vorcaro ficava lá em Trancoso. Cara, assim, aquelas festas em Trancoso, cara. Aquilo é o fim da República. Eu acho que tem sexo, tem propina, tem acordos entre pessoas que a galera imagina que estão sempre brigando. A real, assim, a elite política, ela é muito mais promíscua nas suas relações pessoais do que as pessoas imaginam. Eles fazem negócio entre si. O escândalo do Banco Master é um escândalo que começa na Bahia, envolvendo o PT da Bahia e o João Roma, que era do governo Bolsonaro. São as mesmas pessoas com grupos políticos diferentes. Eu não vou ficar assim, isso é tudo um teatro. Mas é meio que é um teatro. A gente está vendo agora a aproximação do Lula com o Alcolumbre, depois de uma briga que, né, abalou a história brasileira depois de 130 anos com a não aprovação de um indicado para o Supremo. Agora já vão virar amigos. Assim, esse é o jogo bizarro do Brasil. A questão pro cenário eleitoral brasileiro é o seguinte: as pessoas nem estão falando tanto do assunto, que as pessoas estão completamente desiludidas da política. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, e as pessoas não vão às ruas protestar. Porque as pessoas desistiram. O tema da eleição de 2026 é a desistência do Brasil. No fundo, as pessoas desistiram do Brail. É um jogo muito cínico que você tem entre os dois candidatos que estão ali na frente. É muito bizarro. E levando para um outro momento, né? Já, numa entrevista, mas eu queria esse comentário, essa análise sua. O MBL surge num momento também de crise política muito alto, de corrupção, petrolão, lava-jato. E ali as pessoas, até mobilizadas, foram às ruas, reclamaram, falaram, lutaram, acreditaram talvez. E agora nós temos um escândalo, 2 escândalos que nos valores estão se mostrando maior, que é o INSS e o Banco Master, relacionados e maiores, e nós vemos um sentimento assim de perda de esperança mesmo, de menos protesto, de jogar a toalha, de desistência. Como recuperar essas pessoas e talvez levá-las a acreditar novamente que dá para transformar o Brasil como foi lá no passado, na sua visão? Daquela forma não vai rolar mais. Não vai rolar. Assim, aquilo que aconteceu em 2013 a 2018 não vai acontecer mais. Aquilo foi um surto de optimismo, a chegada das redes sociais, as pessoas se comunicando por redes sociais, o antipetista no Brasil se descobrindo como um ente, como, eu sou uma força política no país que eu vivo, eu não vou só perder as eleições voltando no PSDB. Foi todo um processo de descoberta. Esse processo foi um processo inocente. As pessoas, olha o Moro é muito legal, olha o Moro aí. O Moro tá defendendo o ladrão ontem. Tava passando uma vergonha do cacete. Aí vai, assim, não vai dar tudo certo. De repente o PT volta ao poder. Quando essas pessoas veem que aquele otimismo delas foi vão, e que o máximo que restou foi
uma parte daquelas pessoas que estavam na Paulista cultuando a família Bolsonaro, o PT retornando, os escândalos de corrupção retornando, há uma desistência geral. O clima de desistência. O que a gente tem que construir, que é a minha tese, é chegar para as pessoas mais jovens, que não tiveram nada a ver com isso, e falar: reanimem-se, não desistam do Brasil, o futuro pode ser glorioso, temos muitas possibilidades, e aí faça seus pais e avós voltarem a acreditar. É a única coisa que resta, porque o resto é só um clima de desistência mesmo. Falando sobre isso, né, é impossível não lembrar da questão da violência, questão que foi preponderante em El Salvador. A gente teve aqui o autor do documentário sobre a prisão tão famosa lá de El Salvador, e você também consegue conversar muito com o seu eleitorado com aquele jingle famoso, o Henrique até já falou sobre ele. O Henrique adora, inclusive gravou. O Prendeu Matou. Mas aí a gente sempre explica que não é prendeu matou, é prendeu ou... Olha só, assim, eu gostaria de ter um Prendeu Matou em alguns casos, sim. Gostaria. É que a Constituição, infelizmente, não nos prendeu permite. E matou isso? Depende do caso. Se você, por exemplo, é um terrorista, você explodiu uma bomba na Praça da Sé, eu gostaria de prender essa pessoa e depois aplicar a injeção letal nela. Agora, teria que alterar a cláusula pétrea da Constituição. Agora, hoje, se eu tiver um prendeu ou matou, eu já tô feliz. Inclusive foi trazido ontem pelo Kim como um dos 3 fatores que fariam um criminoso parar de cometer crimes. Com certeza. Um dos 3 temores é se tivéssemos eventualmente uma pena de morte. Então assim, quem morre não comete mais crime. Então o cara fala, tem a prisão perpétua também, né? A prisão perpétua, a pena de morte, e o outro é a não redução da pena, a não progressão da pena. Os 3 critérios são tão relevantes que a gente não tem nenhum dos 3 funcionando. Hoje a gente tem uma progressão contínua, não tem pena de morte em nenhum caso, né, sob nenhuma circunstância, e o que a gente vê é uma sensação de impunidade total. Eu falo falar, aqui, na China nós temos pena de morte para corruptos, por exemplo, né? Que é algo aplicado lá. Eu gosto do regime chinês nesse caso. Eu acho que há falhas. Vamos lá. Eu acho que há falhas. Eu gosto muito, cara. O regime chinês. Não, mas o regime chinês eu acho muito bom. Aqui no Brasil, eu entendi a sua pergunta. Então responda. Eu tô respondendo, mas você tá falando em cima de mim aí. Gente. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.